Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica. Livro 1. Tópico 1. Propósito da obra. É meu propósito consignar as sucessões dos santos apóstolos e os tempos transcorridos desde o nosso Salvador até nós. O número e a magnitude dos feitos registrados pela história eclesiástica e o número do que nela se sobressaíram no governo e presidência das igrejas mais ilustres, assim como o número daqueles que em cada geração, de viva voz ou por escrito, foram embaixadores da palavra do Todo-Poderoso, e também quantos, quais e quando absorvidos pelo erro e levado ao extremo suas fantasias, proclamaram publicamente a si mesmos os introdutores de um mal chamado saber, e devastaram sem piedade, como lobos cruéis, o rebanho do Mashiach. E mais, inclusive, as desventuras que se abateram sobre toda a nação judia, depois que concluíram sua conspiração contra o nosso Salvador, assim como também o número, o caráter e o tempo dos ataques dos pagãos contra a divina doutrina, e a grandeza de quantos por ela, segundo a ocasião, enfrentaram o combate em sangrenta tortura, também os martírios de nosso próprio tempo e a proteção benévola e propícia do nosso Salvador. Ao apreender a obra, não tomarei outro ponto de partida que o princípio dos desígnios de nosso Salvador e Mariá Yahushua, o Mashiach de Elohim. Mas por isso mesmo, a obra pede a compreensão benevolente para mim, que declaro ser superior a nossas forças apresentar acabado e inteiro prometido, posto que somos até agora os primeiros a abordar o tema, como quem enfrenta o caminho deserto e sem pistas. Rogamos ter o Todo-Poderoso como guia e o poder de Ar como colaborador, porque de homens que nos tenham precedido por este mesmo caminho, na verdade, não conseguimos encontrar uma simples pegada, apenas citando pequenos indícios através dos quais, cada um à sua maneira, nos deixaram como herança relatos parciais dos tempos transcorridos e de longe nos estende como tocha suas próprias palavras. Desde lá em cima, como de um atalaia distante, nos chamam e nos mostram por onde se deve caminhar e por onde devemos caminhar aos passos da obra sem erro e sem perigo. Para tanto, nós, depois de reunir o que achamos de aproveitável para o nosso tema, daquilo que estes autores mencionam aqui e ali, e colhendo, e como de um prado espiritual, as frases oportunas dos velhos autores, tentaremos dar corpo a uma trama histórica, e estaremos satisfeitos por poder preservar do esquecimento as sucessões, se não de todos os apóstolos do nosso Salvador, ao menos dos mais importantes nas igrejas mais ilustres que ainda são hoje lembradas. Acredito que é de toda forma necessário que me ponha a trabalhar este tema, pois não sei de nenhum escritor eclesiástico até hoje que se tenha preocupado com este gênero literário. Espero ainda que se mostre utilíssimo para todos quantos se ocupem em adquirir uma sólida instrução histórica. Já anteriormente, nos cânones cronológicos por mim redigidos, compus o resumo de tudo isso. Ainda assim, na presente obra, lançar-me-ei uma exposição mais completa. E começarei, como disse, pelas disposições e a teologia do Mashiach, que em elevação e grandeza excedem ao homem. Já que, efetivamente, quem se dispõe a escrever as origens da história eclesiástica deve necessariamente começar por remontar-se à primeira disposição do Mashiach mesmo, pois foi dele mesmo que tivemos a honra de receber o nome, mais divino do que possa aparecer ao vulgo. Tópico 2. Resumo da doutrina sobre a pré-existência de nosso Salvador e Mariá, o Mashiach de Elohim, e da atribuição da divindade. Sendo a índole do ungido dupla, uma semelhante à cabeça do corpo, e por esta o reconhecemos como todo-poderoso, e outra, comparável aos pés, mediante a qual, e para nossa salvação, ele se revestiu de homem, sujeito ao mesmo que nós, nossa exposição a seguir será perfeita, se iniciarmos o discurso de toda a sua história partindo dos pontos principais e dominantes. Deste modo, a antiguidade e o caráter divino dos cristãos ficará patente aos olhos de todos que pensam que o cristianismo é algo novo, estranho, de ontem e não de antes. Nenhum tratado poderia bastar para explicar em pormenores a própria substância e natureza do ungido. Por isso, o Espírito Divino disse: sua linhagem, quem a narrará? Pois, na verdade, ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e ninguém conheceu alguma vez ao Filho, segundo sua dignidade,
senão o próprio Pai que o engendrou. E quem, a não ser o Pai, poderia conceber sem impureza a luz que é anterior ao mundo e a sabedoria inteligente e substancial que precedeu os séculos, o Verbo vivente no Pai e que desde o princípio é o poderoso, o primeiro e único que Elohim engendrou antes de toda a criação e de toda a produção de seres visíveis e invisíveis, o general do exército espiritual e imortal dos céus, o anjo do grande conselho, o servidor do pensamento inefável do Pai, o fazedor de todas as coisas junto ao Pai, a causa segunda de tudo depois do Pai, o Filho de Elohim, genuíno e único, Yah, o todo-poderoso e Rei de todos os seres, que recebeu do Pai a autoridade soberana e a força, junto com a divindade, o poder e a honra? Porque, em verdade, segundo o que dizem deles os misteriosos ensinamentos das Escrituras, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era o Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. É isto mesmo que ensina o grande Moisés, como o mais antigo dos profetas, ao descrever sobre a inspiração do Espírito Divino, a criação e a ordenação do universo. O Criador e Fazedor do universo cedeu ao ungido, e apenas ao ungido, seu divino e primogênito Verbo, o fazer os seres inferiores. E com ele o vemos conversando acerca da formação do homem. Disse também Todo-Poderoso: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Fiador desta sentença é outro profeta ao falar assim do Todo-Poderoso em certa passagem de seus hinos. Pois ele falou e foi feito, ele ordenou e foi criado. Introduz aqui o Pai e Criador dispondo com gesto régio na qualidade de soberano absoluto, e o Verbo divino, não outro que o mesmo que nos foi anunciado, como segundo depois dele e ministro executor das ordens paternas. A este, já desde o alvorecer da humanidade, todos quantos não foi dito que sobressaíram por sua retitude e sua religiosidade, os companheiros do grande servidor Moisés, e antes dele Abraão, o primeiro, assim como seus filhos e todos os que se mostraram justos e profetas, ao contemplá-lo com os olhos límpidos de sua inteligência, o reconheceram e renderam-lhe o culto devido como filho do Todo-Poderoso. E ele mesmo, sem desviar em nada de sua piedade para com o Pai, tornou-se para todos os mestres do conhecimento do Pai. E assim lemos que Yah, soberano, foi visto por Abraão, que estava sentado no carvalhal de Mamré, sobre a forma de um homem comum. Abraão se prostra de pronto, e ainda que o olho que seus olhos de homem, ainda assim o adora como Todo-Poderoso, suplica-lhe como Yah, e confessa saber de quem se trata, ao dizer textualmente: Yah, tu que julgas toda a terra, não vais fazer justiça? Porque, se nenhuma razão pode admitir que a substância não criada e imutável de Elohim Todo-Poderoso se transforme na forma de homem, nem que com a aparência de homem criado engane os olhos dos que o veem, nem que a Escritura foge enganosamente tais coisas, um Todo-Poderoso, Yah, que julga toda a terra e faz justiça, e que é visto sob a aparência do homem, nem se permitindo dizer que se trata de causa primeira do universo, que outro poderia ser proclamado como tal, senão seu único e preexistente Verbo. Sobre ele também se diz nos Salmos: mandou seu Verbo, e os sanou e os livrou de sua corrupção. Moisés o proclama claramente segundo o soberano depois do Pai, quando diz: fez o soberano chover enxofre e fogo da parte do soberano sobre Sodoma e Gomorra. Também a Sagrada Escritura o proclama Elohim, quando apareceu a Jacó na figura de um homem e falou a ele dizendo: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois lutaste com Elohim. E então Jacó chamou aquele lugar de visão de Elohim, dizendo: porque vi Elohim face a face, e a minha vida se salvou. E não se pode supor que estas aparições divinas mencionadas sejam de anjos inferiores e servidores do Todo-Poderoso, pois quando algum destes aparece aos homens, não se cala a Escritura, mas chama-o por seu nome, não Elohim, nem sequer Yah, mas anjos, como é fácil provar com incontáveis passagens. E a este Verbo, Josué, sucessor de Moisés, depois de havê-lo contemplado, não de outra maneira que em forma e figura de homem também, chamou-o de príncipe do exército de Elohim, como fazendo o chefe dos anjos e arcanjos dos céus e dos poderes superiores, e como sendo o poder e sabedoria do Pai.
e a quem foi confiado o segundo posto do reinado, e do principado sobre todas as coisas. Porque está escrito: estando Josué perto de Jericó, levantando os olhos, viu diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: eu sou o general do exército de Á. Acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e disse-lhe: que diz meu soberano ao seu servo? Respondeu o general dos exércitos de Á, Josué: descalças as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. De onde, partindo das próprias palavras, observarás que este é o mesmo que se revelou a Moisés, pois efetivamente a Sagrada Escritura refere-se a ele no mesmo termo. Vendo Iá que ele se aproximava para ver o soberano, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse Iá: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E lhe disse: eu sou o Elohim de teu pai, Elohim de Abraão, Elohim de Isaque, Elohim de Jacó. E que ao menos há uma substância anterior ao mundo, viva e subsistente, que serviu de ajuda ao Pai e Elohim do universo na criação de todos os seres, chamada Verbo do soberano e sabedoria. Além das provas expostas, nos foi dado ouvi-lo da própria sabedoria em pessoa, que pela boca de Salomão nos inicia claramente seu próprio mistério. Eu, a sabedoria, plantei minha tenda no conselho e invoquei o conhecimento e a inteligência. Por meu intermédio reinam os reis, e os potentados administram justiça. Por meu intermédio os grandes são engrandecidos, e por meu intermédio os soberanos dominam a terra. Ao que acrescenta: Iá me criou como princípio de seus caminhos em suas obras. Antes dos séculos assentou meus fundamentos. No princípio, antes que fizesse a terra, antes que brotasse as fontes das águas, antes de firmar os montes e antes de todos os outeiros, engendrou a mim. Quando preparava os céus, eu estava com ele. E quando tornava perenes os mananciais que estão sob o céu, eu estava com ele a dirigir. Eu me sentava ali onde a cada dia ele se agradava, e me encantava estar diante dele em toda ocasião, quando ele se congratulava por ter terminado o universo. Brevemente, pois, está exposto que o Verbo divino existia antes de tudo, e também é quem apareceu, já que não o fez a todos. Mas por que não foi isto ensinado antes, antigamente a todos os homens e a todas as nações, assim como é agora? Talvez possa explicá-lo esta resposta. A vida primitiva dos homens era incapaz de encontrar um lugar para o ensinamento do ungido, todo sabedoria e virtude. De fato, logo no início, depois de seu primeiro tempo de vida feliz, o primeiro homem se afastou dos mandamentos divinos e lançou-se nesta vida mortal e perecível, trocando as delícias divinas do começo por esta terra maldita. E seus descendentes povoaram toda a nossa terra, e com exceção de uns poucos aqui e ali, foram manifestamente degenerando e chegaram a ter uma conduta própria de animais e uma vida intolerável. Não lhes ocorria sequer pensar em cidades, nem em normas, nem em artes, nem em ciências. De leis, juízos, assim como da virtude e da filosofia, não conheciam nem o nome. Como gente rude e selvagem, levavam vida nômades por lugares desertos. Com excessiva maldade, a que livremente se entregaram, corrompiam os raciocínios natural e toda a semente de inteligência e suavidade próprias da alma humana. E a tal ponto se entregavam sem reservas a toda iniquidade, que por vezes se corrompiam mutuamente, às vezes se matavam uns aos outros, ocasionalmente praticavam antropofagia, levaram sua ousadia até o combater do Todo-Poderoso e travar estas guerras de gigantes por todos conhecidas, e pensaram em fortificar a terra contra os céus e preparar-se em seu louco desvario para fazer guerra àquele que está sobre tudo. Aos que levavam tal vida, o soberano que tudo controla perseguiu com inundações e incêndios devastadores, como se fosse uma floresta selvagem espalhada pela terra, e os abateu com fomes contínuas, com pestes e guerras, e ainda fulminando-os do alto, como se com estes remédios tão amargos tentasse eliminar uma espantosa e gravíssima enfermidade das almas. Então, pois,
quando estavam realmente ao ponto de chegar ao estupor da maldade, como de uma tremenda embriaguez que obscurecesse e afundasse em trevas as almas de quase todos os homens, a sabedoria do Todo-Poderoso, sua primeira e primogênita criatura, o próprio Verbo preexistente, por um excesso de amor aos homens, se manifestou aos seres inferiores, algumas vezes por meio de visões de anjos e outras por si mesmo, como o poder salvador de Elohim. E alguns poucos dos antigos varões, amigos de Elohim, e não de outra maneira que em forma de homem, a única que poderia aparecer para eles. Mas uma vez que por meio destes a semente da religião se estendeu a uma multidão de homens, e surgiu dos primeiros hebreus da terra uma nação inteira que se apegou à religião, o soberano, por meio do profeta Moisés, entregou a estes, como a homens que continuavam em seu antigo estilo de vida, imagens e símbolos de cetro misterioso, sábado e da circuncisão, e iniciou-os em outros preceitos espirituais, mas não revelou-lhes o próprio mistério. Mas a sua lei ficou famosa, e como a brisa perfumada difundiu-se entre os homens. Então, a partir deles, as mentes da maioria dos homens se foi suavizando por influência de legisladores e filósofos daqui e dacolá. E a própria condição de animais rudes e selvagens foi se transformando em suavidade, ao ponto de chegar a uma paz profunda, amizade e trato de uns com os outros. Pois bem, assim é que finalmente no início do Império Romano, e por meio de um homem que em nada diferia de nossa natureza quanto à substância corporal, se manifestou a todos os homens e a todas as nações espalhadas pelo mundo, considerando-os preparados e dispostos já a receber o conhecimento do Pai. Aquele mesmo mestre de virtudes em pessoa, o colaborador do Pai em toda boa obra, o divino e celestial Verbo de Elohim. E tão grandes coisas realizou e padeceu quantas se achavam nas profecias. Estas haviam proclamado de antemão que um homem e soberano ao mesmo tempo viria habitar nesta vida e realizaria maravilhas e seria reconhecido como mestre do caminho de seu Pai para todas as nações. Também haviam proclamado a maravilha de seu nascimento, a novidade de seus ensinamentos, suas obras admiráveis e, como se isto fosse pouco, a forma de sua morte, sua ressurreição entre os mortos e, sobretudo, sua divina restauração nos céus. Quanto ao reinado final do Verbo, o profeta Daniel, contemplando-o sob a influência do Espírito Divino, sentiu-se divinamente inspirado e descreveu assim, bem ao estilo humano, sua visão. Porque eu, disse, estava olhando até que foram colocados os tronos, e um ancião de muitos dias se assentou, e sua roupa era alva como a neve, e seu cabelo como lã limpa, seu trono era uma chama de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo brotava diante dele, e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Sentou-se o tribunal e se abriram os livros. Após poucas linhas, continua dizendo, eu estava olhando, e eis que vinha com as nuvens dos céus com o filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de muitos dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino não será destruído. Pois bem, está claro que todas essas coisas não poderiam referir-se a outro que a nosso Salvador, o Elohim, o Verbo, que no princípio estava com o soberano e por causa de sua encarnação nos últimos tempos foi chamado Filho do Homem. Mas fiquemos contentes com o que foi dito para a presente obra, pois em comentários especiais já reuni as profecias que tangem ao ungido Yahushua, nosso Salvador. Em outros escritos deu uma melhor demonstração de tudo o que expusemos acerca dele. Tópico 3. De como os nomes de Yahushua, o ungido, já eram conhecidos desde a antiguidade e honrados pelos profetas inspirados pelo Todo-Poderoso. É chegado o momento de demonstrar que também entre os antigos profetas, amigos do Todo-Poderoso, já se honravam os nomes de Yahushua, o ungido. Moisés mesmo foi o primeiro a conhecer o nome do ungido como mais augusto e glorioso quando fez entregas de figuras, símbolos e imagens misteriosas das coisas dos céus, conforme a voz que lhe dizia, vê, pois, farás todas as coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E celebrando ao sumo sacerdote do Todo-Poderoso, tanto quanto é possível um homem, proclamando o ungido.
A dignidade do supremo sacerdócio, que para ele ultrapassa qualquer dignidade dos homens, sobre a honra e a glória, adiciona o nome do ungido. Portanto, ele conhecia o caráter do divino ungido. Mas o mesmo Moisés, por obra do Espírito Divino, conhecia de antemão bem claramente também o nome de Yahushua, considerando-o mesmo digno de um privilégio único. Na verdade, nunca se havia pronunciado este nome entre os homens antes de ser conhecido por Moisés. Este aplica o nome de Yahushua pela primeira vez e única vez àquele que novamente conforme a figura e o símbolo. Ele sabia que viria a sucedê-lo depois de sua morte no comando supremo. Nunca antes seu sucessor havia usado o nome de Yahushua, mas era chamado por outro nome, Auzé, exatamente o que lhe haviam dado seus pais. Moisés deu-lhe o nome de Yahushua como privilégio precioso, muito maior do que de uma coroa real. Deu-lhe este nome porque, em realidade, o próprio Yahushua, filho de Noé, era portador da imagem de nosso Salvador, o único que, depois de Moisés e depois de haver concluído o culto simbólico por ele transmitido, o sucederia no comando da verdadeira e sólida religião. E desta maneira, Moisés, dando-lhes a maior honra, aplicou o nome de Yahushua ungido, nosso Salvador, aos dois homens que, segundo ele, mais sobressaíram em virtude e glória sobre todo o povo, a saber, o sumo sacerdote e aquele que haveria de sucedê-lo no comando. Está claro também que os profetas posteriores anunciaram o ungido por seu nome e deram testemunho adiantadamente, não apenas da conspiração do povo judeu que seria levantado contra ele, mas também do chamamento que ele faria a todas as nações. Uma vez será Jeremias, quando assim diz: o Espírito de nosso rosto, ungido Mariá, de quem havíamos dito, a sua sombra viveremos entre os povos, caiu preso em suas armadilhas. Outra vez será Davi, que exclama perplexo: por que se amotinaram as nações e os povos imaginaram planos vãos? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se uniram contra o soberano e seu ungido. E logo acrescenta falando na própria pessoa do ungido: o soberano me disse: tu és meu filho, e hoje eu te girei. Pede-me, e eu te darei as nações em herança e os confins da terra em possessão. Mas deve-se saber que entre os hebreus o nome do ungido não era ornamento apenas do que estava investido no sumo sacerdócio e era ungido simbolicamente com óleo preparado, mas também dos reis que eram ungidos pelos profetas por inspiração divina e faziam deles imagens do ungido, pois efetivamente estes reis já levavam em si mesmo a imagem do poder real e soberano do único e verdadeiro ungido, verbo divino que reina sobre todas as coisas. Além disso, a tradição nos faz saber igualmente que também alguns profetas foram convertidos do ungido, figuradamente por meio da unção com óleo, de forma que todos estes fazem referência ao verdadeiro ungido, o verbo divino e celestial, o único sumo sacerdote do universo, único rei de toda a criação, e entre os profetas, único sumo profeta do Pai. Prova disto é que nenhum dos antigamente foram ungidos simbolicamente, nem sacerdotes, nem reis, nem profetas, possuíram tão alto poder de virtude divina como está demonstrado que possui Yahushua, nosso Salvador e soberano, o único e verdadeiro ungido. Ao menos nenhum deles, por mais que brilhasse por sua dignidade e por sua honra entre os seus em tantas gerações, deu jamais o nome de cristãos aos seus súditos, aplicando-lhes figuradamente o nome do ungido. Nem tampouco seus súditos renderam-lhes a honra de culto, nem foi de nenhum deles a disposição de que após a sua morte estivessem preparados para morrer pelo mesmo a quem honravam. E por nenhum deles houve tamanha comoção de todas as nações do vasto mundo. E assim é, que força do símbolo que havia neles era incapaz de operar como operou a presença da verdade demonstrada através de nosso Salvador. Este não tomou de ninguém os símbolos e figuras do sumo sacerdócio, nem descendência contra a carne de família sacerdotal, nem foi elevada a dignidade real por um corpo de guarda composto de homens. Nem mesmo foi um profeta igual aos de antigamente, nem obteve entre os judeus nenhuma precedência de honra ou de qualquer outro tipo. E ainda assim, está adornado pelo Pai de todas essas prerrogativas, e não por figura, mas em verdade mesmo. Assim, sem ter sido objeto de nada semelhante ao que descrevemos, está proclamado ungido por mais razão que todos aqueles, e sendo ele mesmo o único e verdadeiro ungido do soberano, encheu o mundo inteiro de cristãos, isto é, de seu nome realmente venerável e sagrado.
Já não são figuras e imagens o que ele entrega a seus seguidores, mas as próprias virtudes em sua pureza e uma vida no céu com a própria doutrina da verdade. E a unção que recebeu não foi preparada com substâncias materiais, mas algo divino pelo Espírito do Soberano, por sua participação na divindade incriada do Pai. É justamente isto que ensina Isaías quando clamava, como se o fizesse com a própria voz do ungido. O Espírito do Soberano está sobre mim, por isto me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, e apregoar aos cativos a liberdade, e aos cegos o ver de novo. E não apenas Isaías, também Davi dirige-se ao nome do ungido e lhe diz: Teu trono é, ó soberano, eterno e para sempre, o cetro do teu reino, cetro da retidão. Amaste a justiça e odiaste a maldade. Por isso te ungiu Elohim, o teu Elohim, com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. Aqui o primeiro versículo do texto o chama Elohim, o segundo honra-o com o cetro real. Em continuação, depois de seu poder divino e real, mostra o mesmo ungido em terceiro lugar, ungido não com óleo que procede de matéria física, mas com óleo divino da alegria, representando sua excelência, sua superioridade e sua diferença em relação aos antigos, ungidos mais corporeamente e figuradamente. Em outras passagens, o mesmo Davi revela as coisas que se referem ao ungido, com estas palavras: Disse-á ao meu soberano: Senta-te à minha destra, enquanto ponho teus inimigos sobre os teus pés. E também, do meu seio te criei antes do alvorecer. Jurou Iá, e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, este Melquisedeque aparece nas Sagradas Escrituras como sacerdote do Elohim Altíssimo, sem que fosse assinalado com algum óleo preparado e sem que fosse aparentado com um sacerdote hebreu por sucessão hereditária alguma. Por isso é que nosso Salvador é proclamado com juramento, ungido e sacerdote, segundo sua ordem, e não segundo a de outros, o que haviam recebido símbolos e figuras. É por isso que a história tão pouco nos transmitiu que o ungido tivesse sido ungido corporalmente entre os judeus, nem que tivesse nascido de uma tribo sacerdotal, pelo contrário, que recebeu seu ser de Elohim mesmo antes do alvorecer, isto é, antes da criação do mundo, e que tomou posse de um sacerdócio imortal e duradouro pela eternidade sem fim. Uma prova sólida e patente desta unção incorpórea e divina é que todos os homens de seu tempo e dos que se seguiram até hoje, unicamente ele, entre todos no mundo inteiro, foi chamado e proclamado ungido. Somente a ele reconhece sob este nome, dão testemunho dele e se recordam dele todos, tanto gregos quanto bárbaros, e até hoje seus seguidores espalhados por toda a terra habitada seguem dando-lhe honras de rei, honrando-o mais do que os profetas e glorificando-o como verdadeiro e único sumo sacerdote do Todo-Poderoso. E acima de tudo isto, por ser verbo de Elohim, pré-existente e nascido antes de todos os séculos e por haver recebido do Pai as honras divinas, adoram-no como Elohim. E o que é mais extraordinário, que aqueles que a ele estão consagrados não somente o honramos com a voz e com as palavras, mas também com a plena disposição da alma, ao ponto de estimar mais o martírio por ele do que nossa própria vida. Tópico 4. De como o caráter da congregação anunciada pelo ungido a todas as nações não era novo nem estranho. É bastante o que foi dito para iniciar minha narração, para que ninguém pense que nosso Salvador, o Mariá Yahushua HaMashiach, é algo novo devido à sua época de vida em carne mortal, mas para que ninguém possa ainda supor que sua doutrina é nova e estranha, como se tivesse sido criada por um homem recente e em nada diferente dos demais homens. Explicaremos também brevemente esse ponto. Não faz muito tempo, efetivamente, que brilhou sobre todos os homens a presença de nosso Salvador, Yahushua ungido, e um povo novo no conceito de todos. Fez uma aparição assim de repente, conforme as inefáveis predições dos tempos. Um povo não pequeno, nem fraco, nem localizado em algum recanto da terra, mas ao contrário, o mais numeroso e o mais religioso de todos os povos, indestrutível e invencível, por ser em todo momento objeto do favor divino, o povo ao qual todos honram com o nome de ungido. Um dos profetas que contemplou antecipadamente com os olhos do Espírito de Elohim a futura existência desse povo encheu-se de tal assombro que se pôs a gritar: quem viu semelhante coisa? E quem falou assim? Nasce uma terra em um dia, nasce um povo de uma vez. E o mesmo profeta,
faz também alusão em outro lugar ao nome futuro deste povo, quando diz: E os meus servos serão chamados por um nome novo, não será bendito sobre a terra. Mas se está claro que nós somos novos, e que este nome de cristãos só foi realmente conhecido entre todas as nações recentemente, ainda assim e apesar disso, demonstraremos aqui que nossa vida e o caráter de nossa conduta, adaptado aos próprios preceitos da religião, não é invenção nossa de ontem, mas que, por assim dizer, manteve-se em vigor desde a primeira criação do homem, graças ao bom senso daqueles antigos varões, amigos de Elohim. O povo hebreu não é um povo novo, pelo contrário, é sabido por todos que os homens sempre reconheceram por sua antiguidade. Pois bem, seus documentos e escritos mencionam alguns homens antigos, escassos e espaçados no tempo. É certo, mas em troca, excelentes em religiosidade, em justiça e em todas as demais virtudes. Destes, alguns viveram antes do dilúvio, outros depois. E dentre os filhos e descendentes de Noé, destaca-se especialmente Abraão, de quem os filhos dos hebreus se gabam de ter por autor e primeiro pai. Se remontando-se desde Abraão até o primeiro homem, alguém dissesse que todos estes varões, cuja justiça está bem documentada, foram cristãos, ainda que não por nome, mas por suas obras, não estaria enganado. Porque o que este nome significa é que o cristão, devido ao conhecimento do ungido e de sua doutrina, sobressai por sua sobriedade, por sua justiça, pela firmeza de seu caráter, pelo valor de sua virtude e pelo conhecimento de um só único Elohim de todas as coisas. E a atitude daqueles homens em relação a estas coisas em nada era inferior à nossa. Não se preocuparam com a circuncisão corporal, como tão poucos nós, nem de guardar o sábado, como tão poucos nós, nem da abstenção destes ou daqueles alimentos, nem de afastar-se de tantas outras coisas como Moisés deixou por tradição, para que se cumprisse como símbolos, e que nós, os cristãos de agora, tão pouco guardamos. Em troca, claramente, conheceram o ungido de Elohim, que, como demonstramos antes, apareceu a Abraão, tratou com Isaac, falou a Israel e conversou com Moisés e com os profetas posteriores. Por isso poderás ver que aqueles amigos de Elohim são também dignos do sobrenome de ungido, conforme a sentença que diz sobre eles: Não toqueis a meus ungidos, nem façais maus aos meus profetas. Daí se percebe claramente a necessidade de crer que aquela religião, a primeira, a mais antiga e mais venerável de todas, tesouro daqueles mesmos varões amigos de Elohim e companheiros de Abraão, é a mesma que recentemente foi anunciada a todos os povos pelo ensinamento do ungido. Talvez se possa alegar que Abraão recebeu muito tempo depois o mandamento da circuncisão, mas também se proclama e se dá testemunho de sua justificação por sua fé, anterior a este mandamento. Pois diz assim a divina Escritura: E creu Abraão em Elohim, e foi-lhe imputado para a justiça. E a ele, assim justificado, mesmo antes da circuncisão, o soberano que lhe apareceu, e este soberano era o próprio ungido, o Verbo de Elohim, comunicou um oráculo a respeito dos que em tempos futuros seriam justificados no mesmo modo que ele. Os termos da promessa são: Em ti serão benditos todos os povos da terra. E também: E se fará um povo grande e numeroso, e nele serão benditos todos os povos da terra. Agora, pois, pode-se estabelecer que isto foi cumprido em nós, porque efetivamente Abraão foi justificado por sua fé no Verbo de Elohim, ungido que lhe apareceu, depois que deu a Deus as superstições de seus pais e ao erro de sua vida anterior, e após confessar um só Elohim, que está sobre todas as coisas, e de honrá-lo com obras de virtude, não com as obras da lei de Moisés que veio mais tarde. E sendo assim, a ele foi dito que todas as tribos da terra e todos os povos seriam benditos nele. Pois bem, nos dias de hoje, esta mesma forma de religião de Abraão só é praticada com obras mais visíveis do que as palavras, entre os cristãos espalhados por todo o mundo habitado. Portanto, o que poderia ainda impedir-nos de reconhecer uma única e idêntica vida e forma de religião para nós, os que procedemos de ungido, e para aqueles antigos amigos de Elohim? Deste modo, teremos demonstrado que a prática da religião que nos foi transmitida pelo ensinamento do ungido não é nova nem estranha, mas, para dizermos a verdade, a primeira e única verdadeira, e basta-nos isto. Tópico 5. De quando o ungido se manifestou aos homens. Bem, depois deste preâmbulo, necessário para a história eclesiástica a que me propus, só nos resta começar nossa espécie de viagem
partindo da manifestação de nosso Salvador em sua carne e depois de invocar o Todo-Poderoso, Pai do Verbo, e ao mesmo Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, e Mariá, Verbo Celestial de Elohim, como nossa ajuda e nosso colaborador na verdade da exposição. Corria, pois, o ano 42 do reinado de Augusto e o 28º desde a submissão do Egito e da morte de Antônio e de Cleópatra, com a qual se extinguiu a dinastia egípcia dos Ptolomeus, quando nosso Salvador e Mariá Yahushua HaMashiach nasceu em Belém da Judéia, conforme as profecias a seu respeito, nos tempos do primeiro recenseamento e sendo Quirino governador da Síria. Este recenseamento de Quirino também é registrado pelos mais ilustres dos historiadores hebreus. Flávio Josefo, ao relatar outros feitos referentes à seita dos galileus, surgida naquela ocasião e a qual também é mencionada pelo nosso Lucas nos Atos, quando diz: depois deste se levantou Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo atrás de si. Também este percebeu, e todos os que o seguiram se dispersaram. A estas indicações, o mencionado Josefo acrescenta literalmente no livro 18 de suas antiguidades o seguinte: Quirino, membro do Senado, homem que havia desempenhado já os outros cargos pelos quais passou, sem omitir um só, até chegar a cônsul e grande por sua dignidade em todos os demais, assumiu na Síria acompanhado por uns poucos, enviado por César como juiz da nação e censor dos bens. E pouco depois diz: mas Judas, o gaulanita, da cidade chamada Gaula, tomando consigo a Sadoc, um fariseu, andava instigando a rebelião. Dizia que o censo não conduziria a outra coisa que não uma escravidão declarada, e exortava o povo a aferrar-se à liberdade. E sobre o mesmo escreve no livro 2 de suas Histórias da Guerra Judaica. Por esse tempo, certo galileu chamado Judas provocou a rebelião dos habitantes do país, reprovando-lhes a submissão ao pagamento do tributo aos romanos e a submeter-se a amos mortais além de Elohim. Assim escreveu Josefo. Tópico 6. De como, segundo as profecias, em seus dias terminaram os reis por linha hereditária que regiu a nação judia e começou a reinar Herodes, o primeiro estrangeiro. Foi nesse tempo que assumiu o reinado sobre o povo judeu, pela primeira vez, Herodes, de família estrangeira, e cumpriu a profecia feita por meio de Moisés, que dizia: não faltará chefe saído de Judá, nem governante nascido de sua carne, até que chegue aquele para quem está reservado. E sinaliza-o como a esperança das nações. Esta predição efetivamente não havia sido cumprida durante o tempo em que ainda lhe havia permitido viver sob governantes de sua própria nação, começando com o próprio Moisés e continuando até o Império de Augusto. Nos tempos deste é que pela primeira vez um estrangeiro, Herodes, se vê investido pelos romanos com o governo dos judeus. Segundo nos informa Josefo, era um idumeu por parte de pai e árabe por parte de mãe, mas segundo africanos, que não era mau historiador, os que dão informação exata sobre Herodes dizem que Antípatro, este era seu pai, era filho de um certo Herodes de Ascalon, um dos chamados Hieródolos, que servia no templo de Apolo. Esse Antípatro, ainda criança, foi raptado por bandidos idumeus e viveu com eles, porque seu pai, pobre como era, não podia oferecer resgate por ele. Criado em meio aos seus costumes, mais tarde firmou amizade com o Hircano, sumo sacerdote judeu. Dele nasceu o Herodes dos tempos de nosso Salvador. Tendo, pois, o reino judeu vindo às mãos de tal pessoa, a expectativa das nações, conforme a profecia, estava também à porta. Haviam desaparecido do reino os príncipes e mandatórios descendentes por via de sucessão entre si do próprio Moisés. Ao menos tinham reinado antes do cativeiro e da migração para a Babilônia, começando com Saul, o primeiro, e por Davi. E antes dos reis, foram governados por mandatórios chamados juízes, que tinham começado também depois de Moisés e de seu sucessor Josué. Pouco depois do regresso da Babilônia, serviram-se ininterruptamente de um regime político de oligarquia aristocrática. Eram os sacerdotes que estavam à frente dos assuntos, até que o general romano Pompeu atacou Jerusalém, assaltou à força e profanou os lugares santos, entrando até a parte mais escondida do templo. E aquele que até esse momento havia se mantido por sucessão hereditária, na qualidade de rei e de sumo sacerdote, chamava-se Aristóbulo. Mandou acorrentado a Roma junto com seus filhos e entregou o sumo sacerdote a seu irmão Hircano. A partir daquele momento, o povo judeu inteiro tornou-se tributário dos romanos. Desta forma, assim que Hircano, o último a quem chegou a sucessão dos sumos sacerdotes,
foi levado cativo pelos partos. O Senado romano e o imperador Augusto colocaram a nação judia nas mãos de Herodes, o primeiro estrangeiro, como já foi dito. Em seu tempo ocorreu visivelmente a vinda do ungido, e segundo a profecia, seguiu-se a esperada salvação e vocação dos gentios. A partir desse tempo, efetivamente, os príncipes e mandatórios originários de Judá, quero dizer, os que vinham do povo judeu, desapareceram, e em seguida, naturalmente, viram perturbados também os assuntos do sumo sacerdócio, que até então vinha sendo passado de modo estável de pais a filhos em cada geração. Encontramos importante testemunho de tudo isso em Joséfo, que explica como Herodes, assim que os romanos lhe confiaram o reino, deixou de instituir sumos sacerdotes vindos da antiga linhagem. Pelo contrário, distribuiu esta honra entre gente sem expressão. E diz ainda que na instituição dos sacerdotes, Herodes foi imitado por seu filho Arquelau, e depois dele pelos romanos, quando tomaram para si o governo dos judeus. O mesmo Joséfo explica como Herodes foi o primeiro a fechar sobre o seu próprio selo as vestimentas sagradas do sumo sacerdote, não permitindo mais aos sumos sacerdotes levá-las sobre si, e que o mesmo foi feito por seu sucessor Arquelau, e depois deste, pelos romanos. Tudo o que foi dito sirva também como prova de cumprimento de outra profecia referente à manifestação de Yahushua, o ungido, nosso Salvador. No livro de Daniel, a Escritura determina clara e expressamente o número de semanas até o ungido príncipe, acerca do que fiz uma exposição detalhada em outras obras, e profetiza que depois de cumprida estas semanas, seria extinta por completo a unção entre os judeus. Agora, pois, demonstra-se claramente que também isto se cumpriu com o nascimento de nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Sirva o dito como exposição necessária para a verdade das datas. Tópico 7. Da suposta discrepância dos evangelhos acerca da genealogia do Mashiach. Posto que ao escrever seus evangelhos, Mateus e Lucas nos transmitiram genealogias diferentes acerca do ungido, que para muitos parecem ser discrepantes, e como cada crente, por ignorância da verdade, se esforça por inventar sobre estas passagens, vamos adicionar as considerações sobre este tema que chegaram a nós e que Africanos, mencionado há pouco, recorda em Carta a Aristides, acerca da concordância das genealogias nos evangelhos. Refuta as opiniões dos demais como forçadas e mentirosas, e expõe o parecer que recebeu nestes mesmos termos. Porque, efetivamente, em Israel, os nomes das famílias se enumeravam segundo a natureza ou segundo a lei. Segundo a natureza, por sucessão de nascimento legítimo. Segundo a lei, quando um morria sem filhos, e seu irmão os engendrava para conservar seu nome. A razão é que ainda não se havia dado uma esperança clara de ressurreição, e arremendavam a prometida ressurreição futura como ressurreição morta, para que se perpetuasse o nome do falecido. Como queira, pois, que os incrédulos nessa genealogia, uns se sucederam por via natural de pais e filhos, e outros, ainda que gerados por uns, recebiam o nome de outros. De ambos os grupos, se registra a memória, dos que foram gerados e dos que passaram por selo. Deste modo, nenhum dos evangelhos engana, enumeram segundo a natureza e segundo a lei. De fato, duas famílias, que descendiam de Salomão e de Natã, respectivamente, estavam mutuamente entrelaçadas por causa das ressurreições da descendência, de forma que é justo considerar os mesmos indivíduos em diferentes ocasiões filhos de diferentes pais, dos fictícios e dos verdadeiros, e também que ambas genealogias são estritamente verdadeiras e chegam até José por caminhos complicados, mas exatos. Mas para que fique claro o que foi dito, vou explicar a transposição das linhagens. Quem vai enumerando as gerações a partir de Davi e através de Salomão, encontra que o terceiro antes do final é Matã, o que gerou a Jacó, pai de José. Mas partindo de Natã, filho de Davi, segundo Lucas, também o terceiro para o final é Melque, pois José era filho de Eli, filho de Melque. Portanto, sendo José nosso ponto de atenção, deve-se demonstrar como é que nos é apresentado como seu pai um ou outro. Jacó, que traz sua linhagem de Salomão, e Eli, que descende de Natã, e de que modo, primeiramente, os dois, Jacó e Eli, são irmãos. E ainda antes, como é que os pais destes, Matã e Melque, sendo de linhagens diferentes, aparecem como avós de José? Assim é que Matã e Melque se casaram sucessivamente com a mesma mulher e tiveram filhos, filhos de uma mesma mãe, pois a lei não impedia que uma mulher sem marido, porque este a houvesse repudiado ou porque houvesse morrido, se casasse com outro.
Pois bem, de esta, pela tradição, era assim que se chamava a mulher. Matã, o descendente de Salomão, foi o primeiro gerando a Jacó. Tendo morrido Matã, casou-se a viúva com Melque, cuja ascendência remonta a Natã, e que, sendo, como dissemos antes, da mesma tribo, era de outra família. Este teve um filho, Eli. E assim encontramos que, sendo de duas linhagens diferentes, Jacó e Eli são irmãos por parte de mãe. Morrendo Eli sem filhos, seu irmão Jacó casou-se com sua mulher, e dela teve um terceiro filho, José, o qual, segundo a natureza, era seu. E segundo o texto, pois por isso está escrito, Jacó gerou a José. Mas, segundo a lei, era filho de Eli, já que Jacó, sendo seu irmão, suscitou-lhe descendência. Portanto, não se tirará autoridade à sua genealogia. Ao fazer a enumeração, o evangelista Mateus diz, Jacó gerou a José. Mas Lucas procede ao contrário, o qual era, segundo se cria, porque também acrescenta isto, filho de José, que era filho de Eli, filho de Melque. Não seria possível expressar mais corretamente o nascimento segundo a lei. Vai remontando um a um, até Adão, que foi do Todo-Poderoso, e até o final, omite o gerou, para não aplicá-lo a este tipo de paternidade. E isto não está sem provas, nem é improvisado. Efetivamente, os parentes carnais do Salvador, por geração ou simplesmente pelo ensino, mas sendo verdadeiros em tudo, transmitiram também o que segue. Uns ladrões idumeus assaltaram Ascalon, cidade da Palestina, de um templo de Apolo construído diante dos muros. Levaram cativo, junto com os despojos, a Antípatro, filho de Heródulo, chamado Herodes. Mas podendo o sacerdote pagar um resgate por seu filho, Antípatro foi educado nos costumes dos idumeus, e mais tarde fez amizade com Hircano, o sumo sacerdote da Judéia. Logo tornou-se embaixador junto a Pompeu em favor de Hircano, para quem conseguiu o reinado devastado por seu irmão Aristóbulo, e ele mesmo prosperou muito, pois logo conseguiu o título de Epimeletés da Palestina. A Antípatro, assassinado por inveja de sua grande fortuna, sucedeu seu filho Herodes, que mais tarde, por decisão de Antônio Augusto e por decreto senatorial, reinaria sobre os judeus. Este teve como filho Herodes e os outros tetrarcas. Todos estes dados coincidem com as histórias dos gregos. Além disso, estão descritas até então nos arquivos das famílias hebreias, inclusive as que remontavam aos prosélitos como Aquior, o Amonita, Ruth, a Moabita, e os que saíram do Egito misturados aos hebreus. Herodes, por não ter nada com a raça dos israelitas e magoado pela consciência de seu baixo nascimento, fez queimar os registros de suas linhagens, acreditando que passaria por nobre, já que outros também não poderiam remontar sua linhagem, apoiado em documentos públicos aos patriarcas ou aos prosélitos, ou aos chamados Geiorás, os estrangeiros misturados. Em realidade, uns poucos mais cuidadosos que tinham para si registros privados ou que se lembravam dos nomes ou haviam nos copiado, se ufanavam de ter a salvo a memória de sua nobreza. Ocorreu que entre estes estavam aqueles que falamos antes, chamados Desposinoi, por causa de seu parentesco com a família do Salvador, e que desde as aldeias judias de Nazaré e Cocaba visitaram o resto do país e explicaram a referida genealogia, começando pelo livro dos dias, até onde alcançaram. Seja assim um de outro modo, ninguém poderia encontrar uma explicação mais clara. Eu, ao menos, penso assim, e assim também todo aquele que tenha boa vontade. Ainda que não esteja comprovada, ocupemo-nos dela, porque não é possível expor outra melhor e mais clara. Em todo caso, o Evangelho diz inteiramente a verdade. E ao final da mesma carta adiciona o seguinte: Matã, da linhagem de Salomão, gerou a Jacó. Morto Matã, Melqui, o da linhagem de Natã, gerou da mesma mulher a Eli. Portanto, Eli e Jacó são irmãos uterinos. Morto Eli sem filhos, Jacó dá-lhe uma descendência gerando a José, filho seu segundo a natureza, mas de Eli segundo a lei. Assim é que José era filho de ambos, assim diz Africanos. Estabelecida desta maneira a genealogia de José, também Maria aparece junto a ele, obrigatoriamente como sendo da mesma tribo, já que ao menos, segundo a lei de Moisés, não era permitido misturar-se às outras tribos, pois é prescrita a união e matrimônio com um do mesmo povo e da mesma tribo, para que a herança familiar não rodasse de tribo em tribo. Que seja isso o bastante. Tópico 8. Do infanticídio cometido por Herodes e o final catastrófico de sua vida.
Nascido ungido em Belém de Judá, conforme as profecias, no tempo mencionado, Herodes, ante a pergunta dos magos vindo do Oriente, que queriam saber onde se achava o nascido rei dos judeus, porque tinham visto sua estrela, e o motivo de sua viagem tão longa era seu empenho em adorar como Elohim ao recém-nascido. Bastante perturbado pelo assunto, como se estivesse em perigo sua soberania, ao mesmo era o que ele realmente pensava. Depois de informar-se com os doutores da lei, dentre o povo onde esperavam que havia de nascer ungido, assim que soube a profecia de Miqueias indicava Belém, ordenou mediante um edito matar os meninos de peito de Belém e redondezas, de 2 anos para baixo, segundo o tempo exato indicado pelos magos, pensando também que Yahushua, como era natural, teria certamente a mesma sorte que os outros meninos de sua idade. Mas o menino, levado para o Egito, adiantou-se ao plano. Um anjo apareceu a seus pais, indicando-lhes de antemão o que iria acontecer. Isto é o que nos ensina a Sagrada Escritura do Evangelho. Mas além disso, é conveniente dar uma olhada na resposta pelo atrevimento de Herodes contra o Mashiach e os meninos de sua idade. Imediatamente depois, sem a menor demora, a justiça divina o perseguiu quando ainda transbordava de vida, e lhe mostrou o prelúdio do que aguardava para depois de sua saída desta vida. Não é possível resumir agora as sucessivas calamidades domésticas com que se enevou a suposta propriedade de seu reino, os assassinatos de sua mulher, de seus filhos e de outras pessoas muito próximas à sua família por parentesco e por amizade. O que se pode supor a respeito disso deixa à sombra qualquer representação trágica. Joséfo o explica extensamente em seus relatos históricos. Mas sobre um flagelo divino, o arrebatou e ele começou a morrer já desde o momento em que conspirou contra o nosso Salvador e contra os demais meninos. Será bom escutar as palavras do próprio escritor, que no livro 17 de sua Antiguidades Judaicas descreveu o final catastrófico da vida de Herodes como segue. A doença de Herodes fazia-se mais e mais virulenta. Elohim vingava seus crimes. Com efeito, era um fogo suave que não denunciava o tato dos que o apalpavam, um abrasamento como o que por dentro aumentava sua destruição, e logo uma vontade terrível de comer, sem que nada lhe servisse, ulcerações e dores atrozes nos intestinos e sobretudo no ventre, com inchaço úmido e reluzente nos pés. Em torno do baixo ventre tinha uma infecção parecida, mas ainda suas partes pudentas estavam podres e criavam vermes. Sua respiração era de uma rigidez aguda e extremamente desagradável pela carga de supuração e por sua forte asma. Em todos os membros sofria espasmo de uma força insuportável. O certo é que os adivinhos, os que têm sabedoria para predizer essas coisas, diziam que o Criador estava fazendo-se pagar pelas muitas impiedades do rei. Isto é o que o autor citado anota na mencionada obra. E no livro segundo de seus relatos históricos, nos dá uma tradição parecida acerca do mesmo assunto, escrevendo assim: então a enfermidade se apoderou de todo o seu corpo, e foi destroçando-o com variados sofrimentos. A febre, na verdade, era fraca, mas era insuportável a comichão em toda a sua superfície do corpo. As dores contínuas do ventre, os edemas dos pés, como de um hidrópico, a inflamação do baixo ventre e a podridão verminosa de suas partes pudentas, ao que se deve acrescentar a asma, a dispneia e espasmos em todos os seus membros, ao ponto de os adivinhos dizerem que estes sofrimentos eram um castigo. Mas ele mesmo, lutando com tais padecimentos, ainda se aferrava à vida, e esperando salvar-se, imaginava curas. Atravessou o Jordão e utilizou as águas termais de Calerói. Estas vão desaguar no mar do asfalto, e como são doces, são também potáveis. Ali os médicos decidiram aquecer com azeite quente todo o seu purulento corpo em uma banheira cheia de azeite. Desmaiou e revirou os olhos como se estivesse acabado. Armou-se grande alvoroço entre os criados, e com ruído voltou a si. Renunciando desde então à cura, mandou distribuir a cada soldado 50 dracmas e muito dinheiro aos chefes e a seus amigos. Regressou então e chegou a Jericó, já vítima da melancolia e ameaçado pela morte. Pôs-se a tramar uma ação criminosa. De fato, fez reunir os notáveis de cada aldeia de toda a Judéia e mandou encerrá-los no chamado hipódromo. Chamou depois sua irmã Salomé e seu marido Alexandre e disse: sei que os judeus festejarão minha morte, mas posso ainda ser planteado por outros e ter uns funerais esplêndidos se vocês atenderem minhas ordens. Assim que eu expirar, fazer com que cada um dos homens aqui detidos seja imediatamente cercados por soldados
e fazer com que os matem, para que a Judéia inteira e cada casa, ainda que a força chore por mim. E um pouco mais adiante disse: depois torturado também pela falta de alimento e por uma tosse espasmódica, abatido pelas dores, tramava antecipar a hora fatal. Pegou uma maçã e pediu uma faca, pois tinha o costume de cortá-la para comê-la. Depois, olhando em volta por medo de que houvesse alguém para impedi-lo, levantou sua mão direita com a intenção de ferir-se. Além destes detalhes, o mesmo escritor refere que antes de morrer de todo, mandou que matassem outros de seus filhos legítimos, terceiro que somou aos outros 2 já assassinados anteriormente. E no mesmo momento, de repente, e entre enormes dores, expirou. Assim foi o final de Herodes, justo e merecido pelo infanticídio perpetrado em Belém por atentar contra nosso Salvador. Depois disto, o anjo se apresentou em sonhos a José, que vivia no Egito, e ordenou-lhe partir com o menino e sua mãe para a Judeia, explicando-lhe que estavam mortos os que buscavam a morte do menino, ao acrescentar o evangelista. Porém, ouvindo que Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galiléia. Tópico 9. Dos tempos de Pilatos. O historiador acima citado corrobora a notícia da subida de Arquelau ao poder depois de Herodes e descreve de que maneira, por testamento de seu pai Herodes e por decisão de César Augusto, recebeu em sucessão o reino judeu, e como tirado do poder após 10 anos, seus irmãos Felipe e Herodes, o jovem, junto com Lisanias, governaram suas próprias tetrarquias. O mesmo Joséfo, no livro 18 de suas Antiguidades, declara que no ano 12 do império de Tibério, pois foi este o sucessor do império depois de 57 anos de reinado de Augusto, Pôncio Pilatos obteve o governo da Judéia, no qual se manteve por 10 anos completos, quase até a morte de Tibério. Portanto, está claramente refutada a patranha dos que agora, ultimamente, divulgaram umas memórias contra nosso Salvador, nas quais a própria data anotada é a própria prova da mentira e da tal farsa. De fato, situam suas atrevidas invenções acerca da paixão do Salvador no 4º consulado de Tibério, que coincide com o 7º ano de seu reinado, tempo no qual está demonstrado que Pilatos não tinha ainda se apresentado na Judéia, ao menos se tomarmos Joséfo como testemunha, que claramente assinala em seu livro já citado que Tibério instituiu Pilatos governador da Judéia justamente no 12º ano de seu império. Tópico 10. Dos sumos sacerdotes dos judeus, sobre os quais o ungido ensinou. Foi, portanto, nestes tempos, segundo o evangelista, estando Tibério César no 15º ano de seu império e Pilatos no 4º ano de sua procuração, e sendo tetrarcas do resto da Judéia Herodes, Lisânias e Felipe, que nosso Salvador Yahushua Hamashia, o ungido de Elohim, tendo cerca de 30 anos, se apresentou para o batismo com João, e deu início então à proclamação do Evangelho. Diz ainda a Divina Escritura que todo o tempo de seu ensino transcorreu durante o sumo sacerdote de Anás e Caifás, mostrando que efetivamente todo o tempo de seu ensino se cumpriu nos anos em que estes exerceram seus cargos. Portanto, começou durante o sumo sacerdócio de Anás e continuou até o começo do de Caifás, o que não chega a dar um intervalo de 4 anos completos. De fato, como as normas legais naquele tempo já estavam, de certa forma, relaxadas, havia-se quebrado aquela segunda a qual os cargos referentes ao culto de Elohim seriam vitalícios e por sucessão hereditária, e os governadores romanos investiam com o sumo sacerdócio pessoas diferentes e em tempos também diferentes, sem que durassem no cargo mais de um ano. Relata, pois, Joséfo que depois de Anás se sucederam 4 sumos sacerdotes até Caifás. Na mesma obra, Antiguidades, escreve o seguinte: Valério Grato destituiu do sacerdócio Anás e tornou sumo sacerdote a Ismael, filho de Fabi. Mas trocando também este a cabo de pouco tempo, designa como sumo sacerdote Eleazar, filho do sumo sacerdote Anás. Mas transcorrido um ano, destituiu também a este e entregou o sumo sacerdote a Simão, filho de Camito. Mas nem para este durou a honra do cargo mais de um ano, sendo seu sucessor José, também chamado Caifás. Por conseguinte, está demonstrado que todo o tempo do ensino de nosso Salvador não chega a 4 anos completos, posto que desde Anás até a nomeação de Caifás foram 4 os sumos sacerdotes que em 4 anos exerceram o cargo anual.
Tem razão o texto evangélico, ao menos em apontar Caifás como sumo sacerdote do ano que se cumpriu a paixão do Salvador. Por não discordar da observação precedente, fica também corroborada a duração do ensino do ungido. Além disso, nosso Salvador e Maria chama os 12 apóstolos pouco depois do início de seu ensino, e somente a eles, dentre os demais discípulos, por privilégio especial, deu o nome de apóstolos. Depois designou outros 70, e também a estes enviou de 2 em 2 adiante dele a todo lugar e cidade por onde ele iria. Tópico 11. Testemunhos sobre João Batista e ungido. Não muito depois, Herodes, o jovem, mandou decapitar João Batista. O texto sagrado do Evangelho também o menciona, e Joséfo o confirma, ao menos quando faz referência a Herodias e de como Herodes se casou com ela. Apesar de ser mulher de seu irmão, depois de repudiar sua primeira e legítima esposa, filha de Aretas, rei de Petra, e de separar Herodias de seu marido, que ainda vivia, menciona também que por causa dela deu morte a João e promoveu uma guerra contra Aretas, cuja filha tinha desonrado. E diz ainda que nesta guerra, durante a batalha, o exército de Herodes foi desbaratado por inteiro, e que tudo isso aconteceu por ter atentado contra João. O mesmo Joséfo confessa que João era um homem extremamente justo e que batizava, confirmando assim o que está escrito sobre ele no texto dos evangelhos. Menciona ainda que Herodes foi destronado por culpa da mesma Herodias, e com ela foi desterrado, condenado a habitar na cidade de Viena, na Gália. E isto é o que narra no mesmo livro 18 das Antiguidades, onde escreve sobre João o que segue textualmente. Para alguns judeus, parece que foi Elohim que desbaratou o exército de Herodes, fazendo-o pagar muito justamente pelo que fez a João, chamado Batista. Porque Herodes havia lhe dado morte, era um homem bom e que exortava os judeus ao exercício da virtude, a usar da justiça no trato de uns com os outros e da piedade para com Elohim, e aceitar o batismo, porque desta maneira também o batismo lhe parecia aceitável, não como instrumento de perdão para alguns pecados, mas para a purificação do corpo, desde que a justiça, já de antemão, houvesse purificado a alma. E como outros se fossem aglomerando em torno de João, pois ficavam suspensos escutando suas palavras, Herodes, temeroso de que uma tal força de persuasão sobre os homens conduzisse a alguma revolta, já que em tudo parecia proceder segundo os conselhos de João, pensou que o melhor era antecipar-se e fazê-lo matar, antes que armasse uma revolução, em vez de ver-se envolto em dificuldades por uma mudança de situação, e ter que se arrepender mais tarde. E João, devido à suspeita de Herodes, foi mandado prisioneiro a Maqueronte, a célebre fortaleza mais acima, e ali foi executado. Depois de explicar isto a respeito de João, na mesma obra histórica, menciona também nosso Salvador nos seguintes termos. Por este mesmo tempo viveu Yahushua, homem muito sábio, se é que de homem devemos chamá-lo, porque realizava obras portentosas, era mestre dos homens que recebiam com prazer a verdade, e atraiu não somente muitos judeus, mas também muitos gregos. Este era ungido, havendo-lhe infligido Pilatos o suplício da cruz, instigado por nossos líderes, os que primeiro o haviam amado não cessaram de amá-lo, pois ao fim de 3 dias, novamente, apareceu-lhes vivo. Os profetas do Criador tinham dito estas mesmas coisas e outras incontáveis maravilhas sobre ele. A tribo dos cristãos, que dele tomou o nome, ainda não desapareceu até hoje. Quando o escritor saído dentre os próprios judeus, transmite desde o começo em suas próprias obras estas coisas referentes a João Batista e a nosso Salvador, que subterfúgio resta aos que tramaram contra eles as memórias, sem que fique evidente seu descaramento, mas seja bastante o que foi dito. Tópico 12. Dos discípulos de nosso Salvador. Dos apóstolos do Salvador, pelo menos os nomes aparecem claramente em todos os evangelhos. Dos 70 discípulos, por outro lado, em nenhum lugar se encontra lista alguma. Mesmo assim, sabe-se ao menos que Barnabé era um deles. Dele fazem menção especial os Atos dos Apóstolos, igualmente Paulo quando escreve aos Gálatas. Dizem ainda que também Sóstenes, um do que escreve com Paulo aos Coríntios, era um deles. A referência se encontra em Clemente, no livro 5 das Hipóteses, onde afirma também que Cefas, de quem Paulo diz, mas quando Cefas veio a Antioquia, enfrentei-me com ele. Era um dos 70 discípulos, e que sua homonímia com o apóstolo Pedro era casual. Em um documento ensina também que Matias,
o que foi juntado à lista dos apóstolos em substituição a Judas, e o outro que com ele teve a honra de disputar sorte, foram dignos de serem dos 70. Diz ainda que também Tadeu era um deles. Sobre este chega a nós um relato que exporei em seguida. Mas observando bem, encontraremos que os discípulos do Salvador eram muito mais do que os 70. Aceitamos o testemunho de Paulo, que diz que depois de sua ressurreição dentre os mortos, apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12. E depois destes, há mais de 500 irmãos juntos, sobre os quais afirmavam que alguns já tinham morrido, mas que a maior parte ainda vivia no tempo em que ele escrevia estas coisas. Depois disso que apareceu a Tiago. Pois bem, este era também um dos mencionados irmãos do Salvador. Portanto, de qualquer forma, os apóstolos, à imagem dos 12, eram muito mais. O próprio Paulo era. Prossegue dizendo: depois apareceu a todos os apóstolos. Sobre este tema, basta o que foi dito. Tópico 13. Relato sobre o rei de Edessa. O relato acerca de Tadeu é como segue. A fama da divindade de nosso Mariá e Salvador Yahushua HaMashiach, devido ao seu poder milagroso, alcançou a todos os homens, e com esperança de cura de suas enfermidades e moléstias de todas as espécies, atraía as inumeráveis pessoas que habitavam, inclusive no estrangeiro, muito longe da Judéia. Nestas condições se achava o rei Abigaro, que reinava excelentemente sobre os povos do outro lado do Eufrates, e tinha seu corpo destroçado por uma doença terrível e incurável para o poder humano. Assim que chegaram a ele notícias recorrentes sobre nosso Yahushua e os milagres unanimemente testemunhados por todos, converteu-se em seu suplicante, enviando um mensageiro com a carta no qual o pedia para ver-se livre da enfermidade. Mas Yahushua não atendeu de imediato ao seu chamamento. Mesmo assim, fez-lhe a honra de uma carta de próprio punho e letra na qual prometia enviar-lhe um de seus discípulos que o curaria da enfermidade, e ao mesmo tempo levaria a salvação para ele e para os seus. Não passou muito tempo em que Yahushua cumprisse sua promessa. Depois de sua ressurreição de entre os mortos e de sua ascensão aos céus, Tomás, um dos 12 apóstolos movido por Elohim, enviou à região de Edessa Tadeu, que também era um dos 70 discípulos do Mashiach, como arauto e evangelista da doutrina do ungido, e por meio dele se cumpriu o que o Salvador havia prometido. Temos de tudo isto testemunho escrito, tirado dos arquivos de Edessa, que naquele tempo era a corte, nos documentos públicos que nele se guardam e que contém os feitos antigos e dos tempos de Abigaro, encontra-se também o referido testemunho, conservado desde então e até hoje, mas nada melhor do que ouvir as próprias cartas que tiramos dos arquivos e que, traduzidas do siríaco, dizem textualmente como segue. Cópia da carta escrita por Abigaro, Toparca, a Yahushua e enviada a Jerusalém pelo mensageiro Ananias. Abigaro, o Cama. Toparca, a Yahushua, o bom Salvador que surgiu na região de Jerusalém. Saudações. Tem chegado a meus ouvidos notícias acerca de sua pessoa e de tuas curas, que, ao que parece, realiza sem empregar remédios ou ervas, pois, pelo que se conta, fazes com que os cegos recobrem a visão e que os coxos andem, limpas os leprosos e retiras espíritos impuros e demônios, curas os que estão atormentados por longa enfermidade e ressuscitas os mortos. E eu, ao ouvir tudo isso de ti, pus-me a pensar que de suas possibilidades uma, ou és Elohim, que descendo pessoalmente dos céus realizas estas maravilhas, ou és filho de Elohim, já que fazes tais obras. Este é, pois, o motivo para escrever-te, rogando-te que te apresses a vir a mim e curar-me do mal que me aflige, porque também tenho ouvido que os judeus andam murmurando contra ti e querem fazer-te mal. Muito pequena é minha cidade, mas digna, e bastará para os dois. Esta é a carta que Abigaro escreveu, iluminado então por um pouco de luz divina. Mas será bom que escutemos a carta que Yahushua enviou a ele pelo mesmo correio, carta de poucas linhas, mas de muita força, cujo teor é o que segue. Resposta de Yahushua a Abigaro, Toparca, por meio do mensageiro Ananias. Bem-aventurado tu que creste em mim sem ter me visto, porque de mim está escrito que os que me viram não crerão em mim, e aqueles que não me viram crerão e terão a vida. Mas acerca do que me escreves, de ir para junto de ti, é necessário que eu cumpra aqui por inteiro minha missão, e que depois de havê-la consumado, suba novamente aos que me enviou. Quando tiver subido, te mandarei algum de meus discípulos,
que sanará a tua doença e trará vida a ti e aos teus. A esta carta estava anexado ainda em Ciríaco o seguinte: depois da ascensão de Yahushua, Judas, chamado também Tomás, enviou-lhe como apóstolo a Tadeu, um dos 70, o qual chegou e se hospedou na casa de Tobias, filho de Tobias. Quando se espalhou notícia sobre ele, avisaram a Abigaro que havia chegado ali um apóstolo de Yahushua, como tinha sido descrito na carta. Começou, pois, Tadeu, com o poder de Elohim, a curar toda enfermidade e fraqueza, ao ponto de todos se admirarem. Mas quando Abigaro ouviu falar dos prodígios e maravilhas que operava e de que também curava, veio-lhe a suspeita de que seria o mesmo do qual Yahushua falava na carta, ali onde dizia: quando tiver subido, te mandarei algum de meus discípulos que sanará a tua doença. Fez, pois, chamar Tobias, em cuja casa se hospedava, e lhe disse: tenho ouvido dizer que veio certo homem poderoso e que se aloja em tua casa. Traga-o para mim. Foi-se Tobias para junto de Tadeu e lhe disse: o toparca Abigaro mandou chamar-me e me ordenou que te levasse até ele para que o cures. E Tadeu respondeu-lhe: subirei, posto que fui enviado a ele com poder. No dia seguinte, Tobias madrugou e, tomando consigo a Tadeu, foi até Abigaro. Entrou Tadeu, estando ali presentes de pé os nobres do rei, e no momento de fazer sua entrada, uma grande visão apareceu a Abigaro no rosto do apóstolo Tadeu. Ao vê-la, Abigaro se prosternou ante Tadeu, deixando em suspenso todos os que o rodeavam, pois eles não haviam contemplado a visão, que só se mostrou a Abigaro. Este perguntou a Tadeu: és tu em verdade discípulo de Yahushua, o filho do Elohim? O que me disse? Te mandarei alguns de meus discípulos que te curará e te dará a vida? E Tadeu respondeu: porque é muito grande a tua fé naquele que me enviou. Por isso fui enviado a ti. E se ainda crês nele, segundo a fé que tens, assim verás cumpridas as súplicas de teu coração. E Abigaro respondeu-lhe: de tal maneira criei nele que quis tomar um exército e aniquilar os judeus que o crucificaram. Se não me tivesse feito desistir o medo ao Império Romano. E Tadeu lhe disse: nosso Mariá cumpriu a vontade do Pai, e uma vez cumprida subiu ao Pai. Disse-lhe Abigaro: também criei nele e em seu Pai. E Tadeu disse: por isto vou pôr minha mão sobre ti em seu nome. E assim que o fez, ao mesmo instante curou-se o rei de sua enfermidade e das dores que tinha. E Abigaro se maravilhou, porque tal como tinha ouvido dizer sobre Yahushua, assim acabava de experimentar de fato por obra de seu discípulo Tadeu, que o tinha curado sem remédios nem ervas. E não somente a ele, mas também a Abidom, filho de Abidom, que sofria de gota, e que, aproximando-se também de Tadeu, caiu a seus pés, suplicou com suas mãos e foi curado. E muitos outros concidadãos curou Tadeu, operando maravilhas e proclamando a palavra do Todo-Poderoso. Depois disso disse Abigaro: Tadeu, tu fazes estes milagres com o poder de Elohim, e nós ficamos maravilhados. Mas eu te rogo que também nos deis algumas explicações sobre a vinda de Yahushua, como foi, e também sobre o seu poder, em virtude de que poder operava os prodígios de que ouvia falar. E Tadeu respondeu: agora guardarei silêncio, mas amanhã, já que fui enviado para pregar a palavra, convoque em assembleia todos os teus concidadãos, e eu pregarei diante deles, e neles semearei a palavra da vida, sobre a vinda de Yahushua, como foi, e sobre sua missão, porque o Pai o enviou, e sobre seu poder, suas obras, e os mistérios de que falou no mundo, em virtude de que poder realizava isto, e sobre a novidade de sua mensagem, de sua humildade e humilhação, como se humilhou a si mesmo, depondo e reduzindo sua divindade, e como foi crucificado e desceu ao Hades, e fez saltar o ferrolho que desde sempre prevalecia e ressuscitou mortos, e como, tendo descido só, subiu a seu Pai com uma grande multidão. Mandou, pois, Abigaro que ao amanhecer se reunisse todos os seus cidadãos, e que escutasse a pregação de Tadeu, e ordenou que lhe dessem ouro e prata sem poupar, mas ele não aceitou e disse: se deixamos o nosso, como poderíamos tomar o alheio? Corria o ano de 340-93. Basta para o momento este relato, que não será inútil, traduzido literalmente da língua siríaca.